Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor... Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Que estamos para a nossa escola bíblica. Louvado seja o nome do Senhor. São todos bem-vindos, amém? Você que já está comigo nesta aula, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo, e só peço que dê um sinal a você que já está nos assistindo nesta manhã. Hoje nós vamos estar começando a estudar o livro de Hebreus. É um livro maravilhoso que vai nos alertar a necessidade de termos uma vida no altar do Senhor, olhando para o autor e o consumador da nossa fé. Amém, queridos? E aqui estamos, neste momento, queria um sinal de você que já está nos assistindo, amém? Que está vendo a nossa aula, que nós queremos começar sabendo que, de fato, estamos transmitindo essa aula, amém, queridos? Eu não tenho aqui, sim, pastor R, ele já está aí. Amém, pastor, Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor. E nós já vamos estar orando para pedir as bênçãos do Senhor para essa aula, né? Márcia, Cristina, sejam bem-vindos, meus filhos queridos. Hoje vamos, como dissemos, falar sobre o livro de Hebreus. Esse livro foi escrito, não é? O seu escritor, cujo nome nós não temos, tem algumas sugestões ou pensamentos de escritores, mas com certeza nós não temos quem foi o escritor. Não importa quem foi o escritor. A inspiração veio de Deus e a mensagem é muito oportuna, não é? Porque nessa mensagem nós aprendemos a necessidade de valorizar Jesus e o seu sacrifício por nós. Os judeus, os judaizantes, sobretudo, tinham aquela
coisa de uns estarem ainda na lei de Moisés e outros estarem já servindo o Senhor. E lá em João 17 diz, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém, queridos? Então nós vamos orar, pedir as bênçãos do Senhor, né? Está Luizinho Moura, tá ali, meu amado, como vai você, querido, brilhando aí, não é? No show evangélicos, dando aí boas mensagens. Deus te abençoe, um abraço forte do pastor Gênesis, você não é esquecido por nós não, querido. Deus abençoe. E que nesta manhã o Senhor nos abençoe com o estudo que vamos ter. Bem, vamos orar pedindo as bênçãos do Pai Celeste sobre vocês que já estão comigo, outros que entrarão, e que o Senhor seja glorificado. Amém, queridos, nesse ensinamento, nesse momento. Vamos orar. Pai Celeste, quero te agradecer a noite de paz que nos concedestes, Pai. Muito obrigado pela tua presença, pela tua direção, pela noite de descanso que nos concedestes. Quero entregar nas tuas mãos esse dia que já começou. Dá-nos sabedoria para entrar nele, no ouvir, no falar, no agir. Que tudo possamos fazer para a tua glória e para a edificação do teu povo, Pai. Agora quero te pedir que abençoe estes irmãos que já estão comigo, aqueles que vão estar entrando depois. Abençoa também, Pai, e que essa ministração, que essa palavra me capacite, eu te peço, seja edificante para todos. Amém, te peço pelo nosso caderno de oração, com todos os pedidos que ali estão, que as tuas mãos e a tua providência esteja sobre essas vidas, Pai. Agora te peço a tua bênção. Eu oro assim com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, abra o seu cantor cristão no número 545. Nós vamos estar agora adorando o Senhor com este louvor, né? E este louvor convida para a escola, né? E nós estamos aqui para participar dessa escola. Bendito seja o nome do Senhor. 545, Rosana Santos, bem-vinda, querida, Deus abençoe. Aos alunos escola, a palavra de Deus estudar, boas novas ouvirmos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem escola comigo, ouvir boas novas do céu. Boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos da escola, pois queremos louvar ao Senhor. Seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem escola comigo, ouvir boas novas dos céus. Boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando no santo poder, e que sempre no estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Ó, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus. Boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Amém, glória a Jesus. E que estamos para estarmos adorando o Senhor, cultuando o Senhor nesse dia que é o dia do Senhor. Amém, queridos? Porque no dia do Senhor é bom que nós estejamos envolvidos com as coisas do reino de Deus, não é? Há muitas coisas querendo nos chamar a atenção, não é?
querendo ocupar o nosso tempo, mas a nossa mente, o nosso coração deve de estar voltado para as coisas de Deus, não é isso? Para isso Jesus veio, não é? Para abrir os nossos olhos para todo o engano que nos cercam e que procura de uma maneira até como entretenimento nos tirar da presença do Pai Celeste. Amém, queridos? Abra sua Bíblia aí, vamos começar com o primeiro capítulo do livro dos Hebreus. Então vamos ler, são 14 versículos, e nós vamos fazer essa leitura e depois vamos fazer uma avaliação, uma dissertação sobre tudo que nós vamos estar. Aí o diácono Dilson Fernandes, Eudásia Silva, bem-vindos, Deus abençoe, um abraço do pastor Gênesis dessa escola, amém? Vamos lá, Hebreus capítulo 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: o que de seus anjos faz ventos, e dos seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e como um vestido se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? É interessante, não é? Essa colocação que nós temos aqui, onde está exatamente falando a posição dos anjos, né? Os anjos são ministros de Deus, nós seres humanos fomos feitos um pouco menor do que os anjos, pelo fato de que nós somos mortais e limitados pelo tempo e pelo espaço. Anjos não. Nenhum anjo, não é? A gente quando vê Gabriel trabalhando nos dias de Daniel, depois trabalhando nos dias já do Novo Testamento, a gente fica, eu sempre me encanto, nem não envelhece, né? Não enfraquecem, estão sempre prontos, foram preparados e assim eles são. E eu louvo a Deus porque um dia nós seremos como os anjos. Vamos ter um corpo também incorruptível, um corpo eterno, porque nós vamos recebê-lo na ressurreição. Amém, queridos? Quero dar os bem-vindos aí à nossa irmã Maria Prado, um abraço, querida. Maria Aparecida, glória a Deus, logo mais estamos juntos aí, 18h30, não é, querida? Louvado é o nome do Senhor. Então, amados, o estudo de hoje, do livro aos Hebreus, nós vamos estar na sequência estudando capítulo por capítulo, é para trazer à nossa memória a importância deste livro. Olha como é que o livro está escrito, livro aos Hebreus. É muito interessante
que esse título, esse nome Hebreus, vem de Heber. Abraão foi descendente deste nome. Então esse povo foi conhecido como Hebreus. Não é? Depois, nos dias de Jacó, nos dias que as tribos foram organizadas, as 12 tribos, aí vai nascer a nação de Israel. E o povo vai começar a ser conhecido como israelitas. Mas depois que houve aquele cisma, aquela divisão nos tempos de Roboão, que foi o filho de Salomão, criou aquela dificuldade, porque, irmãos, quando um homem, quando um líder está fora da direção de Deus, ele só cria confusão. Daí a necessidade do homem de Deus, do homem que lidera, estar sempre com a palavra de Deus nas mãos, que é a nossa cartilha, né? Que é o nosso padrão, que é a lâmpada para os nossos pés, mas nós estarmos também ligados com o Pai Celeste, porque você não pensa que você estudando, lendo a Bíblia, conhecendo os idiomas originais, ou se aperfeiçoando culturalmente, você está pronto, você sempre vai estar preparado-se para buscar do Senhor o óleo, a unção, para poder falar ungido por Deus, porque é Deus quem usa, não é quem faz a obra de Gênesis a Apocalipse, é o próprio Deus, não é isso? Ele usa homens, escolhe homens, mas esses homens têm que estar sempre na dependência do Senhor para fazer a obra perfeita, porque um homem na direção de Deus, ele se torna como se o próprio Deus estivesse fazendo a obra. Como somos dependentes, como disse Jesus lá, quando falou, usando aquela metáfora, não é, da videira, e diz: eu sou a videira e vós as varas, não é? A vara não dá fruto de si mesma, ela depende da videira, né? Que da onde vem a seiva, da onde vem a força para ela poder produzir e dar fruto. Então no versículo 5, na parte B, ele diz assim: sem mim vocês não podem fazer nada. Depois de estarmos preparados intelectualmente, teologicamente, sobretudo espiritualmente, porque, irmãos, como nós precisamos de estar preparados para ministrar a palavra de Deus, para fazer a obra de Deus, porque o Espírito Santo é que conhece os detalhes, que conhece as necessidades das pessoas. E se você tiver só com a sua mente funcionando, não tiver no Espírito de Deus, e o Espírito de Deus não estiver te usando, você vai ter dificuldade de fazer o trabalho com qualidade. Domingo, Júnior, Domingo de França, um abraço, querido, dá um abraço aí nesse nosso povo de Guapimirim. Estou com muita saudade, mas Deus vai me dar a oportunidade de passar aí um fim de semana com vocês, pode deixar. Então, amados, nós dependemos do Senhor, não é isso? Louvado é o Senhor. Mas vamos para a nossa aula, porque a nossa aula tem muito a nos falar, não é? Então vamos lá. A mensagem principal de Hebreus 1 para os cristãos é que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Criador e Senhor de todas as coisas, e que Ele é superior a todos os profetas e anjos do Antigo Testamento. Então Ele, Jesus, que maravilha, temos o próprio Criador do nosso lado. Por isso que Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque ele dependia do Senhor em tudo. Teve uma vez que Paulo ficou assim um pouco, ele estava tão pressionado pelos judaizantes, né? Porque nós falamos sobre o período dos hebreus, período dos israelitas, mas eu quero falar também que desde que houve aquele cisma, né, que separou as tribos do norte, as 10 tribos, e as tribos de Judá e Benjamim, aí os judeus começaram a ser conhecidos pelo fato de pertencer à tribo de Judá como os judaizantes, e a religião deles era conhecida como judaizantes. Mas Hebreus, ele quer fazer uma abrangência, porque não obstante eles serem judeus, estarem como judaizantes agora, como foram tratados a partir do Novo Testamento, eles são tratados de judeus, não é? Eles dependiam do Senhor e não da lei de Moisés, que a lei de Moisés teve um período, queridos. Há coisas que são ciclos da nossa vida. A lei veio, mas depois veio a graça através de Jesus, está lá em João 1,17. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, os olhos e a importância de Jesus para o judaizante era muito interessante. Maia Palema, no seu livro Através da
a Bíblia livro por livro, ele conta, quando chega nesse ponto do livro dos Hebreus, que quando um judeu se convertia ao cristianismo, ele vinha para a igreja, mas ele era expulso da sinagoga. E quando eles queriam voltar para a sinagoga, eles tinham que fazer uma confissão. Olha só, ele tinha que ir diante da sinagoga e fazer a seguinte declaração: Jesus foi um falso profeta, é a lei de Moisés que está e nós aguardamos o Messias. Então ele teria que fazer uma declaração dessa, abrir mão de Jesus para abraçar o que já tinha cumprido o seu tempo. Não é? Porque a lei nos serviu de aio até que viesse, ou até que o Filho de Deus, o herdeiro, chegasse. Não é isso? Tá aí Marisa Lindené. Ô, querida, que saudade de você, hein? Aparece lá no Miriam, né? Aparece no Paulistano, na sede, vem nos visitar. Há uma saudade aqui de você, daqueles dias que caminhamos juntos, querida. Bem-vinda, viu? Então, queridos, havia necessidade de que então este livro fosse escrito para trazer à memória deles a importância de Jesus, superior à lei, superior aos profetas e superior aos anjos também. Então vamos lá. Como tal, ele é o único caminho de salvação para a humanidade e merece nossa adoração e obediência. Porque a obediência é a condição que nós temos para sermos abençoados e fortalecidos no Senhor. Porque você não será fortalecido apenas por estar na igreja de Deus. Você tem que estar também no Deus da igreja. Como é que é estar no Deus da igreja? Você não depende, ou não é só por estar na presença do seu pastor, a quem você deve sim obediência, a quem você deve honra, né? Honra os vossos pastores, a Bíblia ensina isso, e nós vamos estar estudando isso dentro do livro de Hebreus também, mas você tem Jesus do teu lado sempre. Você sai da igreja, continua na presença do Senhor, você vai dormir e acorda, o Senhor, você está na presença do Senhor Jesus. Quando você vai para o seu trabalho, para a sua escola, para o que você for e onde for, o Senhor está com você. Então você tem que ter aquela vida muito guardada, protegida, sabendo que o Deus que você serve não é esse Deus que eles dão nomes ou que fazem suas imagens, que não tem nenhum poder e não responde, não vale absolutamente nada. Vale para a pessoa. Não é a pessoa dá esse valor, é o santo dele, bota nas costas e carrega no dia de procissão. Que pena, né? Porque o Deus que nós servimos, nós precisamos carregar. É Ele quem nos carrega, né? É que nos sustenta, é Ele que nos ajuda. Ele não precisa que Ele faça oferenda de nada, porque como está no Salmo 50, se eu tivesse fome, eu não pediria a você, porque meus são todos os animais da selva, tudo é dele. Ele é Senhor absoluto de todas as coisas. Daí a necessidade de você ter essa convicção e essa consciência. O Senhor está com você por onde quer que você vá ou esteja. Daí a necessidade de nós então estarmos vivendo no temor do Senhor. E a obediência é a condição sine qua non, sem a qual não você seja abençoado. Quando eu leio o capítulo 28 de Deuteronômio, de 1 a 14, está ali as promessas de Deus para o povo dele. Se você ouvir a minha voz e guardar os meus mandamentos, vocês vão ser benditos onde entrar, benditos onde sair. É coisa muito maravilhosa, irmão. E o Salmo 1 diz assim: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não é? Porque ele está meditando no Senhor, e tudo quanto ele fizer vai prosperar. Você já imaginou o que é você? Tudo que faz, você prospera. Rosival Nascimento, bem-vindo. Josi, Deus abençoe, querida. Que bênção ontem, né? Simone Braga, Deus abençoe, bem-vinda, querido. Leandro Barbosa, um abraço do pastor Gênesis da escola, bem-vindo. Então, queridos, nós precisamos de saber que a obediência é a nossa necessidade. Você medita nesse livro que é a palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ali você tira instruções para ter uma vida saudável, uma vida próspera, uma vida abençoada e, sobretudo, aquela paz interior.
Queridos, que coisa maravilhosa. Jesus disse em João 16:33, essas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu, e lá em João, 1 João 4, está lá escrito, né? E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém, queridos? Nós não vemos, Jesus está aqui comigo, Jesus está aí com você, porque Ele é onipresente, está em todos os lugares, em qualquer canto, mas muito mais do que está pela sua onipresença, Ele se manifestar, como era chamado no Antigo Testamento, de a Shekinah de Deus. Não só está na onipresença, mas se manifesta também, abençoando os que estão na presença dele em espírito e em verdade. Amém, queridos? Então vamos lá, como tal, ele é o único caminho de salvação para a humanidade e merece nossa adoração e obediência. Para quem e por que esse livro foi escrito? É importante nós abordarmos esse ponto, né? O escritor escreveu a epístola aos Hebreus, olha só, para incentivar os membros judeus da igreja manter sua fé em Jesus Cristo e não voltar aos seus antigos caminhos. Não é isso? Então é isso. Jesus veio, a lei ela estava e tinha um ciclo para ser cumprida, ela foi cumprida. E tudo que da lei entrou para o período da graça, Jesus carimbou. Né? Só que ele deu vida, a lei fazia muita exigência externa. Jesus veio e fez a orientação que o homem não peca só quando ele adultera, mas quando ele deseja ardentemente ter uma mulher que não é a dele, ele já está adulterando. Né? E assim Jesus, eu porém vos digo, quando ele fez essa inserção, essa citação, ele estava trazendo para a igreja exatamente o que ele precisava manter, porque tudo que Deus deixou para nós é para a nossa instrução. Amém, querido? E precisamos valorizar muito. Então, esse livro foi escrito para incentivar os membros judeus da igreja a manter sua fé em Jesus Cristo e não voltar aos seus caminhos antigos. Vamos lá, Hebreus 1 se concentra em estabelecer a superioridade e a divindade de Jesus Cristo sobre toda a criação, anjos e quaisquer outros seres celestiais. Ele é o Senhor. Ele é Deus, é o Criador, e Ele fica olhando para você quando você coloca outras coisas priorizando na sua vida. Por isso que lá em Mateus 6,33 está escrito: mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos lá. O autor usa uma série de referências do Antigo Testamento para apresentar um caso convincente para a preeminência de Jesus e seu relacionamento único com Deus o Pai. O capítulo começa enfatizando que Deus falou à humanidade de várias maneiras por meio de profetas no passado. No entanto, nesses últimos dias, Ele falou por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então, houve profecias, houve homens usados por Deus, sim, houve, mas aí veio Ele em pessoa. É lá 7,14, Emmanuel, Deus conosco, Ele se fez carne, Ele habitou entre nós. Esta introdução estabelece Jesus como a revelação final de Deus para a humanidade. Então Ele mandou, enviou, e depois Ele veio em pessoa, porque Ele tinha um ato para fazer, que era dar sua vida por nós, a nossa remissão, nos trazendo de volta para Deus, como está lá no livro de Lucas 19:10. O Filho do Homem, para isso o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Uma parte significativa de Hebreus 1 é dedicada a comparar Jesus com os anjos. O autor enfatiza que Jesus é muito superior aos anjos em natureza, autoridade e posição. Há cultos de anjos, isso acontecia nos dias
dos Apóstolos também, e que isso tudo foi corrigido. Os anjos, eles têm uma missão, mas a missão deles é estar exatamente cuidando do rebanho do Senhor, não é? Como o Senhor dá ordem a seus anjos a nosso respeito. Imagine, né? Nós estamos protegidos, abençoados, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme, quer dizer, que teme o Senhor, e o livra. E são ministros trabalhadores também em nosso favor. O capítulo conclui afirmando a filiação divina de Jesus. Ele é tratado exclusivamente como o Filho de Deus, e todos os anjos são ordenados a adorá-lo. É muito interessante que um anjo não aceita adoração. Lá no livro de Apocalipse, depois que o anjo mostrou toda a glória que João viu, João se prostrou para adorar o anjo. Não me adore. Adore a Deus, né? Porque eu sou igual a você, né? Diante de Deus, em missões específicas e diferentes, mas estamos todos iguais. Os anjos, nesse particular, não aceitam adoração. O único que aceita, quando você vê um anjo aceitando adoração, um anjo do Senhor, da presença do Senhor, ali era o próprio Deus que aparece como um anjo, ele recebe adoração, como no caso lá dos 3 que foram conversar com Abraão, não é? 2 foram para Sodoma e um ficou. Aquele um era o próprio Jesus Cristo que estava ali, não é? Já atuando, porque não esqueça de Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aí você disse, mas Jesus já estava lá no Antigo Testamento? Está lá. É o que João diz, no princípio era o verbo. Quem é esse verbo? Jesus. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, né? Em Hebreus 1, o autor efetivamente estabelece a supremacia e divindade de Jesus Cristo, posicionando-o como foco central da fé cristã. Nada pode tomar o lugar, é Jesus, Jesus e Jesus. Há pessoas que querem colocar Maria como intercessora, mediadora, mas isso é um pecado sem cabimento, né? Ela mesmo reconheceu que ela precisava de um Salvador e glorificou a Deus. E o próprio Jesus jamais a colocou acima de qualquer um dos seus discípulos. Quem é meu pai? Quem são meus pais, minha mãe, meus irmãos? Aí apontou para o povo de Deus. Maria teve uma missão e por isso é bem-aventurada, mas ela também dependeu de um Salvador. Hoje está esperando a ressurreição como todos. Mas Maria, há uma quatrindade, alguém quer dizer isso, né? Pai, Filho, Espírito Santo e Maria. Maria jamais vai aceitar a adoração ou poder interceder por alguém. Quem intercede, que o mediador que está entre nós e Deus é Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado, ele é o nosso salvador, ele é o nosso aquele que intercede por nós. Ele está diante do Pai, do lado do Pai, olha para o Gênesis, olha para você e intercede por nós a Deus. E quando Satanás nos acusa, ele mostra que ele pagou o preço da nossa redenção, derramando seu sangue, a sua vida em nosso favor. Amém? Ao mostrar seu papel como revelação final de Deus e do Filho Divino, com autoridade sobre toda a criação, o capítulo serve como uma poderosa introdução aos temas abrangentes desenvolvidos ao longo do restante do livro. Vamos lá, comentário 1:1. O capítulo 1, versículo 1. A expressão muitas vezes se refere a períodos da história do Antigo Testamento e muitas maneiras se refere aos diferentes métodos que Deus usou para se comunicar, entre os quais visitações, sonhos, sinais, parábolas e acontecimentos, como está lá em Isaías 28:10. Agora fala pelo Filho. Essa expressão poderia ser traduzida como uma pessoa tal como um filho. A ênfase aqui se dá no caráter da revelação. É uma revelação do Filho, nem tanto sobre o que ele disse, mas sobre quem ele é e o que faz. Esse é o Jesus que você deve de orar sempre em nome dele. A oração, ela tem essa instrução dele. Tudo que pedir ao Pai em meu nome, eu farei. Às vezes os crentes oram assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém, meu irmão? Se você orar assim, eu não acredito que Deus deixe de atender. Mas a oração correta e certa é falar, eu te peço, dá seu pedido em nome de Jesus. Porque tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu farei. Então essa é a fórmula que Deus deu e que nós devemos de aprender a orar. Ah, pastor, mas eu aprendi a orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você aprendeu errado. Porque é a Bíblia que é lâmpada dos nossos pés. E a autoridade da Bíblia não pode ser questionada pelo achar de alguém. Por isso que lá no livro de 1 de Pedro 4,11 diz, se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. O pastor que ensinar ou que determinar alguma coisa que não esteja embasado nas Escrituras deve ser desprezado. Eu nunca vou desviar a atenção sobre o seu pastor, mas primeiro você tem que saber que você tem um pastor e bispo da sua alma que é Jesus e que deixou a palavra dele. Está aqui na nossa mão a sua palavra. É esse livro, é dele que você tem que tirar a mensagem. É dele que você tem que tirar a doutrinação e a instrução. Eu visito os membros da nossa igreja e abro as Escrituras para ele, olha como é que está escrito. Porque se eu falar do que eu acho, do que eu penso, de uma revelação que alguém teve, eu estou substituindo o único livro que nos deu instrução para ser lâmpada para os nossos pés, é a palavra. Ninguém deve acrescentar, diz a Bíblia, nem tirar. Então, o livro de Deus é completo para nos ajudar a entender. Está aí Ausileia Marques, um abraço, querida, abraço também no pastor Afonso, Deus abençoe. Bernadette Santos, Deus abençoe, querida, bem-vinda. É um prazer enorme ter vocês comigo nesta manhã. Mas vamos continuar. Então, está escrito assim, é significativo que o sujeito do primeiro verbo seja Deus, pois Deus está constantemente diante do autor, usado 68 vezes na carta. Logo no início, então somos confrontados com a realidade de Deus e com o fato de que ele tem estado ativo. A primeira atividade divina comentada é que Deus falou de diversas maneiras, porque Deus é o Senhor absoluto, é Ele que fala, é Ele que faz. Pai, Filho e Espírito Santo, eles trabalham na unidade, por isso que não é chamado de trindade sempre, a triunidade. Amém? Vamos entender isso. Ele falou com Moisés na sarça, está lá em Êxodo 3:2, com Elias em voz mansa e delicada, está lá em 1 Reis 19:12, com Isaías numa visão do templo, está lá em Isaías 6:1, com Oséias em sua situação familiar, está lá em Oséias 1:2, e Amós em uma cesta de frutas de verão, Amós 8:1. Deus às vezes transmitia sua mensagem através de visões e sonhos, através de anjo e através de urim e tumim, através de símbolos, através de eventos naturais e etc. Ele apareceu em vários locais, como Ur dos Caldeus, Harã, Canaã, Egito, Babilônia. A revelação nunca foi uma atividade monótona que ocorreu da mesma maneira. Deus usou variedades. A revelação de que fala o escritor tem raízes profundas no passado. Ele está se referindo ao que Deus fez nos tempos antigos, no tempo de nossos antepassados. Então Deus sempre está mostrando para nós, queridos, o que Ele tem feito no longo do tempo. Ele sempre se manifestou, de maneira que agora, por último, veio Ele próprio se manifestar. Essa expressão é geralmente traduzida como pais, é normalmente usada no Novo Testamento como patriarca, mas aqui o contraste com nós, no verso 2, mostra que o termo antepassado é uma forma abreviada de se referir aos crentes do Antigo Testamento em geral. Eles, os anjos, eram mensageiros de Deus inspirados pelo Espírito. A construção aqui usada é paralela do verso 2. Deus estava em Cristo e antes disso estava nos profetas, usando-os com a sua voz. Então um profeta chegava e me entregava a mensagem, mas era Deus falando, como hoje, queridos. O pastor sempre deve ser assim, subir no púlpito e nas mãos de Deus entregar a palavra de Deus. A palavra de Deus que desce do céu, do trono de Deus, através dos seus ungidos, é Deus falando com a igreja. Daí a necessidade de nós estar muito atentos ao que fala. Ah, mas eu não gostei, não tenho unção. Ora por ele, meu irmão.
Se o teu pastor, se o teu pregador não está com aquela palavra naquele momento, entre em oração. O Senhor usa o teu servo, ele está aqui para ser o teu atalaia, e nós precisamos dessa palavra. Então é muito bom que nós tenhamos esta visão. É Deus que está falando, porque se você desprezar a palavra, porque alguém errou gramaticalmente ou até teologicamente em algum ponto, procura ver a essência do que Deus tem para o teu coração, mas fique atento. Os profetas aqui provavelmente significam mais do que os profetas canônicos, e pode incluir pessoas como Abraão. Abraão também era considerado profeta de Deus, né? Vamos lá, o 2, herdeiro de tudo. Ele é herdeiro de tudo, e nós somos co-herdeiro com ele. Que maravilha, né? Jesus é o herdeiro de todas as coisas, pois é o próprio e eterno Filho de Deus. Está lá Isaías 9, 6 e 7, Miqueias 5, 2. Sua herança é o domínio universal, há de reinar sobre todos e tudo. Romanos 4, 13, Apocalipse 11, 15. Fez também o mundo, foi ele que criou. Ele é dono de tudo. Quando ele disse ao mar, quando estava revolto, mar, aquieta-te, ele é quem criou. Então o mar ouviu a voz do seu Criador, obedeceu. E o vento, que estava muito violento, vento, acalma, quieta-te. E o vento parou. Todos ficaram assustados, porque foi ele quem criou o vento, o mar, o céu, a terra, o sol, as estrelas e finalmente a nós outros, como sua imagem e semelhança. Amém? Então ele fez o mundo. O Filho é o Senhor de toda a história, controla o universo ao longo de toda a história como mediador junto ao Pai. Ele está sentadinho ao lado de Deus. Lá não tem Maomé, lá não tem profeta, lá não tem Maria, lá não tem santo nenhum, lá tem o próprio Jesus do lado dele. Ele está do lado dele, e porque ele é onipresente, está em todos os lugares. Ele está do lado dele, mas está ouvindo cada um que o busque, aquele que o busca de coração, com sinceridade, como está lá no 2 Crônicas 16, 9. Deus se mostra forte para com aquele cujo coração é perfeito para com ele. Você não tem que temer nada, se preocupar com nada. Você está na presença de Deus, do Jesus vivo, porque ele morreu, mas ressuscitou. E ressuscitou em glória, para nunca mais morrer, ainda que ele é imortal. Mas ele se fez homem e aí ficou com essa submissão. Nesses últimos dias, é mais literalmente nos últimos dias, uma expressão que muitas vezes se refere de alguma forma aos dias do Messias. Por exemplo, Números 24, 14, aqui significa que em Jesus apareceu a era messiânica. Jesus é mais do que simplesmente o último de uma longa imagem de profetas. Ele inaugurou uma era completamente nova. Por isso que quando você lê na história das datas lá antes de Cristo ou pós-Cristo, então nós estamos assim com um calendário que teve a sua modificação com a vinda de Jesus. Em Jesus há continuidade e descontinuidade. A continuidade surge quando somos informados de que Deus nos falou por meio do seu Filho. A descontinuidade é vista na referência ao Filho. É digno de nota que no grego não há artigo como filho, ou seja, não há nada correspondente ao seu nome. Amém? Em essência, o escritor está dizendo que Deus falou naquele que tem a qualidade de ser filho, com letra maiúscula, que é o Filho de Deus, né? É a natureza essencial do Filho que é enfatizada. Isto contrasta com os profetas no versículo anterior. A consumação do processo revelatório ocorreu quando Deus falou, não nos profetas, mas no seu próprio Filho. Ao longo da carta, frequentemente encontraremos tais pensamentos. À medida que o escritor mostra que em Jesus Cristo temos uma pessoa tão divina e uma atividade tão divina que não pode haver retorno dele. Esta ênfase no Filho leva a uma série de 7
proposições sobre ele. Primeiro, Deus nomeou o herdeiro de todas as coisas. O verbo nomeou é um tanto inesperado. Deveríamos ter previsto que o filho simplesmente seria herdeiro. Talvez haja uma ênfase na vontade divina como ativa no termo herdeiro. Não se pensa em entrar na posse através da morte do testador. No Novo Testamento, esta palavra e seus cognatos são frequentemente usados no sentido muito parecido com obter posse, sem referência a qualquer forma específica de adquirir a propriedade em questão. Herdeiro de todas as coisas. Então, é um título de dignidade e mostra que Cristo tem um lugar supremo em todo o poderoso universo. Oh, glória! É Ele que governa tudo. Quando você vê os milhões, né, de estrelas, né, e de planetas, pois muito bem, cabe tudo na palma da mão do Senhor. Não é? Os olhos dele contemplam tudo. Você diz, mas pastor, existe tantos planetas sendo descobertos? Muito bem, os nossos olhos estão alcançando. O Criador é o Senhor. Ninguém criou nada. Ele que cria, Ele que governa. Está tudo com um propósito dele. Mas o Senhor sabe quais são os propósitos? Não sei, ninguém sabe. Mas Ele vai revelar de acordo com o momento e a necessidade. Amém? Sua exaltação ao lugar mais alto no céu, depois que seu trabalho na terra foi concluído, não marcou uma nova dignidade, mas sua retratada ao seu lugar de direito. Está lá em Filipenses 2, 6, não é? 11, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se. Aqui está mostrando o que Jesus fez para estar entre nós. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A segunda verdade sobre o Filho é que através dele, Deus fez o universo. Deus é o Criador, mas como é dito em outras partes do Novo Testamento, ele realizou a obra da criação através do Filho. Amém, queridos? O Filho é o resplendor da sua glória, da glória de Deus. Isso significa que ser o seu brilho emanado da glória essencial de Deus. O autor de Hebreus enfatiza que esse brilho não é refletido. Eu tenho um brilho que reflete. Eu e você refletimos o Senhor. Mas Jesus, é dele que emana o brilho. O autor Hebreus enfatiza que esse brilho não é refletido como da luz da lua, mas sim um brilho inerente como dos raios do sol. O sol projeta o seu brilho, reflete na lua, aquece a terra e outros planetas. Mas o que acontece? É ele que brilha, é dele que emana, pois Jesus é como o sol. Por isso ele é conhecido como o sol da justiça. O brilho glorioso de Jesus se deve ao fato de ser ele essencialmente divino. A locução expressa, a imagem, ocorre somente nesta passagem do Novo Testamento, significando representação exata ou exata natureza. Em grego era usado para se referir à imagem gravada em uma moeda. O Filho é a representação exata de Deus, porque é o próprio Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Na verdade, a palavra grega traduzida aqui por pessoa significa natureza ou ser. Como disse Jesus, quem me vê a mim, vê o Pai. Oh, glória, né? Sustentando significa suportando ou carregando, em alusão ao movimento ou progresso em direção ao fim. O Filho não somente criou o universo mediante a sua poderosa palavra, mas também mantém e dirige o seu curso. Tudo, querido, que existe
é mantido pelo Senhor, é Ele que mantém, está tudo nas mãos dele. Quando vimos pregadores usados por Deus, dizer Deus está no controle de todas as coisas, é uma verdade, irmão, gloriosa, porque de fato Ele está no controle de todas as coisas e nada sucede sem a sua permissão. Vocês viram que quando Satanás quis tocar ou atrapalhar a vida de Jó, ele foi lá à presença de Deus, foi lá pedir e só tocou e só fez o que Deus permitiu. Isso quer dizer que Deus de fato controla todas as coisas. Aí alguém pergunta, mas por que Deus permite tragédias tremendas como acontece, de mortes, e enfim, tantas coisas? Às vezes as pessoas ficam confusas, queridos. Quem fez e quem faz as tragédias somos nós. A causa da tragédia é o nosso pecado, não é? É tudo que nós fizemos e temos feito que atrai sobre nós todos esses malefícios. Para isso também ele teve que passar pela tragédia da crucificação, da morte. Ele chegou a pedir ao Pai, se é possível, passe de mim este cálice, porque a morte é o salário do pecado. Ele não pecou, mas ele tinha que carregar os meus pecados sobre ele, por isso teve que experimentar a morte, não é? E às vezes a gente fica olhando, mas se a Deus, por que Deus? Eu vejo às vezes crente usando essa palavra, irmãos, se Deus existe, por que permitiu isso? Por que permitiu aquilo? E outro diz, se Deus existisse, ele não permitiria isso, mas ele não permite, somos nós quem trouxemos a desgraça pelo mundo. Está lá no capítulo 5, versículo 12 de Romano, por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. O que Deus tem feito é livrado, por isso que nós devemos estar nos pés do Senhor, buscando o Senhor e ensinando as pessoas a buscarem o Senhor, porque nessa busca Deus pode mudar o curso dos acontecimentos. É o clamor, como aconteceu com Ezequias. O rei Ezequias, ele queria, veio a ordem de Deus, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer, você não vai viver, põe em ordem que você vai morrer. E Ezequias foi para o canto, orou e disse, Senhor, o Senhor vai lá, acrescentei 15 anos. Então Deus muda as coisas. Deus mandou Jonas a Nínive, dizendo, vai a Nínive, porque o seu mal tem chegado até nós. Vai lá, porque em 40 dias ela vai ser subvertida, ela vai desaparecer. E Jonas foi lá e trabalhou e pregou, e aquele povo aceitou. Aquele povo aceitou, porque aquele povo aceitou, Deus diz, eu não vou fazer mais. Então a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Por isso que é muito importante você orar pela sua família, orar pelo seu país, orar pelos seus líderes, porque a oração pode muito em seus efeitos. Então na oração, intercedendo, eu me lembro em 2005, quando eu sofri o infarto, eu estava morrendo, mas o Brasil, muitos santos clamaram ao Senhor, não deixe o Gênesis morrer. Isso foi em 2005, né? Nós estamos em 2024, 2005 para 2024, quantos anos já se passaram? E eu estou aqui, não é? Louvando ao Senhor e servindo ao Senhor. A oração de um justo pode muito seus efeitos. Você pode mudar muita coisa. Vocês se lembram quando Abraão intercedia pela vida do seu sobrinho Ló, que estava em Sodoma, morava lá? Vai destruir o ímpio. Olha a intercessão de Abraão. Você vai destruir o ímpio com o justo. E Deus falou, se tiver. E ele começou a indagar, ele quis saber quantas pessoas poderia livrar a destruição de lá. Débora Menezes, um abraço, querida, bem-vinda, Deus abençoe. Ele estava intercedendo, a oração muda as coisas, querido, muda mesmo, clame, ore. Ele clamou e perguntou, Senhor, se tiver 50 justos, Deus disse, por amor dos 50 eu não vou destruir. Ele chegou a 10, e disse, Senhor, se tiver 10, por amor dos 10 eu não vou destruir. Veja como uma intercessão interfere, mas a oração de Abraão foi ouvida, porque Deus mandou o anjo dele lá tirar Ló, não é, daquele estado, e só foi destruída depois que a oração respondida cumpriu-se. Quando a Ló foi tirada da cidade, então Deus fez descer fogo e enxofre e acabou com aqueles ímpios terríveis. Então, queridos, a oração pode muito em seus efeitos. Ore, busque a Deus. Então não olhe para essa tragédia, vai para o joelho, vai buscar. Agora eu te digo uma coisa, há coisas que Deus já determinou, não é?
Porque às vezes, né, Deus diz assim, não ore, porque eu tenho uma coisa para fazer, aí a oração não vem, porque eu já tive essa experiência na minha vida ministerial, que eu orava para uma pessoa e disse, não ore por ele, porque ele está nas minhas mãos. Nas mãos de Deus ninguém tira. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, mas isso não impede de eu orar por muitas pessoas. Não adianta você orar por uma pessoa e dizer, se for a tua vontade, cura. Não, você está pedindo é para ele curar. Entra com o teu pedido, entra com a tua fé, entra com a tua convicção, entra com a tua esperança e enche o coração do doente que você está orando, intercedendo. Creia que Jesus é poderoso para te curar. Ah, mas você orou e disse, Deus levou, meu irmão, mas eu nunca vou dizer se for da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela tem que ser cumprida mesmo, não é verdade? Mas nós precisamos aprender a orar e falar com Deus assim. Amém, queridos? Então, tá aí, o Filho não somente criou o universo mediante sua poderosa palavra, mas também mantém e dirige o seu curso. Oh Deus, eu pensei que eu ia terminar essa lição hoje, mas eu não tenho pressa, porque o que o Espírito Santo me entregar, eu passo para vocês. Deixa eu ler só mais uma parte aqui, não é para terminar essa página pelo menos, amém? É Ele, governante do universo. As leis da natureza são suas e operam sob o seu comando. Purificar significa limpar ou purgar. A glória da redenção é muito maior do que a glória da criação. O Filho de Deus não veio para nos ofuscar com seu esplendor, mas para a purificação dos nossos pecados. Ele veio. Não é? Ele veio. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, queridos? Eu continuo, que eu tenho muitos capítulos para falar com vocês de Hebreus, que o pastor está estudando, meditando, buscando, de modo que a gente possa sermos edificados, sobretudo na pessoa de Jesus, que quem nos inspira para falar. Amém? Então vamos deixar, nós continuamos no próximo domingo, na próxima escola, esse assunto tão importante, né? Continua na próxima lição. Amém, querido? Nós vamos agora estar chamando o nosso hino 137 do cantor, amém? Para nós, então, já estarmos concluindo essa escola. Quero agradecer a presença de vocês todos que estão comigo, que Deus os abençoe grandemente. Nós vamos agora louvar o Senhor com o 137 do cantor cristão. Amém? Glória a Deus e glória a Jesus. Enquanto Salvador eu viverei, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra lei a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida o pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém, queridos? A necessidade de lermos, não é, este livro sagrado, meditarmos nele, não é? Porque, como está lá no Salmo 119, versículo 18, abre os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. É maravilha, as promessas de Deus. Não esqueça que as promessas de Deus são condicionais à obediência. É na obediência que você toma posse de tudo que Deus tem para a sua vida. Amém? Nós estamos encerrando. Agora eu quero conhecer os nossos aniversariantes. Você fez aniversário essa semana? Parabéns. Nós vamos recitar agora o versículo do aniversariante. Vamos juntos?
ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Parabéns, Deus te abençoe e multiplique essa data por muitos anos no serviço do Senhor. Não esqueça que o reino de Deus, as coisas de Deus, e como é que você, pastor, como é que eu sei que eu estou buscando o reino de Deus? É quando você está envolvido com as coisas de Deus. Quando você sai da tua casa para fazer uma visita, você está no reino de Deus. Quando você sai da tua casa para ir para um culto de oração, um culto de doutrina, um culto de adoração, você está buscando o reino de Deus. Agora, você tem a sua vida social, você precisa dela. Você quer que ela seja abençoada, a sua casa, os seus filhos, os seus negócios e tudo mais? Busca primeiro o reino de Deus e essas coisas serão todas acrescentadas, amém? Deus abençoe, não esqueça, ao meio-dia nós temos o clamor do meio-dia, 18 horas, nós temos o clamor das 18 horas, às 18h30 pastor Gênesis estará no Parque Paulistano, juntamente com a igreja do Parque Paulistano, que o nosso pastor Rinaldo está em viagem com a esposa Sônia, e nós estamos ali cobrindo ele nesse período, mas vamos ter os nossos cultos, a nossa sede começa o culto às 16 horas, Davidson de Sarramalho 60. O pastor Gênesis vai estar na escola com os nossos irmãos. Às 18 horas estarei no Parque Paulistano. Mas a igreja, o culto presencial é muito importante. Não fique em casa. Mas eu sou a igreja. Você não é a igreja, você é uma parte da igreja. A igreja é quando o povo de Deus se reúne como a noiva do Cordeiro para adorá-lo. Que como diz lá no 14 de 1 Coríntios, que um tem cântico, o outro tem revelação, o outro tem línguas, o outro tem interpretação, tudo para edificação. Mas é muito bom nós congregarmos e não esquecer, né, do que está escrito em Hebreus, não é? Não deixando de congregar, como é costume de alguns. Nós temos que congregar. Não esqueça de estar na tua igreja, louvando ao Senhor, porque Ele está lá também, para junto com você receber o teu louvor e adoração. Amém? Deus abençoe. Tudo de bom. Em 18h30 nós estamos de volta com o nosso culto de adoração ao Senhor. Amém? Oremos. Pai, obrigado por esses momentos que passamos com os teus filhos, meditando na tua palavra. Abençoe todos que participaram, todos que ainda vão participar. Que seja a tua mão, que seja a tua graça, que as tuas mãos estejam sobre nós e sobre o teu povo. Também os aniversariantes, abençoe todos eles, Pai, alegrando o coração deles e multiplicando muito, muito os seus anos de vida, sobretudo na tua presença. Agora, se algum pedido de oração foi colocado, seja o que for, eu quero te apresentar, interceder e pedir a tua ajuda, o teu socorro, porque é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ajuda, nos responde por misericórdia. Abençoa o nosso clamor do meio-dia, das 18 horas, os cultos presenciais. Abençoa, Pai, e que todos os teus ungidos, os teus pregadores, sejam os teus instrumentos usados pelo Senhor, para a glória do Senhor e para a edificação do povo dele. Eu oro assim com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.